Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos abordar o uso do álcool entre jovens. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Este é o seu programa Ciência e Espiritualidade. Está começando hoje com uma convidada, a Heloísa, que já esteve aqui outras vezes. Ela é do Hospital Espírita Bezerra de Menezes e é a nossa consultora para assuntos de dependência. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a utilização de álcool pelos adolescentes. Esse é um problema médico, mas é também um problema social. Está relacionado à cultura, à reafirmação ou à afirmação do adolescente na sociedade e que tem trazido consequências muito graves para a sociedade e para o indivíduo que faz o uso do álcool. Aqueles que têm uma tendência, uma propensão à dependência química podem começar aí, no início da sua vida de adulto, na adolescência, já ficando dependente da droga que é o álcool. E ela veio para nos falar um pouquinho sobre esse contexto e sobre o que nós podemos fazer a respeito do assunto e a conexão desse assunto com a espiritualidade. O que o espiritismo tem a contribuir, quais são os fatores que podem ser acrescentados na atenção com o adolescente que começa a usar álcool. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, que também é diretora do Hospital Espírita Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Bom, Heloísa, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade para falar sobre esse tema que atinge a muitas famílias hoje em dia. É verdade, é uma alegria estar de volta aqui com todos, para que nós possamos refletir, pensar um pouquinho sobre quais os caminhos, para resolver problema tão grave. Pois é. Nem digo resolver, digo equacionar. Tentar ajudar, ajudar almas, Isso. Bom, Heloísa, a gente percebe nos meios de comunicação e em estudos que o número de jovens que estão usando álcool está aumentando, Por que isso está acontecendo? Muito embora a gente veja, a gente acompanhe que a venda está proibida, parece que é uma medida que não está sendo muito eficaz, O que está acontecendo com os jovens hoje? As leis, elas são cifradas no papel, mas não necessariamente têm uma resolutibilidade em termos do que a sociedade vai fazer com ela, principalmente se tratando de jovens. A questão dos jovens e álcool sempre existiu, Mas nós observamos pelo movimento social em que realmente os jovens eles estão de uma forma exagerada cultuando o álcool desde muito cedo. Nós temos visto que o álcool ele passa a fazer parte da cultura e da identidade do jovem a partir de 12, 13 anos. Eles já vão se envolvendo em atividades recreativas, atividades sociais, onde o álcool está sempre presente. Então, de certa forma, isso acaba fazendo parte da identidade do jovem e daquela coisa do jovem de pertencer. Então, para pertencer ao grupo, eles precisam beber. Faz parte da cultura do jovem. E nós temos observado também um outro fenômeno que chama binge drinking, que é uma experiência que eles fazem de beber cada vez quantidades maiores. Até assim, às vezes eles apostam quem é que bebe mais ou quem é que bebe menos. Isso tem levado a problemas sérios de saúde pública, porque muitos desses jovens, com esse comportamento, esse tipo de competição, eles entram às vezes em coma alcoólico e chegam aos socorros, pronto atendimento de hospital em condição lastimável, até prejudicando toda a estrutura psíquica, todo o sistema nervoso central desse jovem. Esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, não, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. E tem realmente levado a uma preocupação muito grande a todos nós preocupados com a saúde física, a saúde mental e espiritual da nossa juventude. Certo. Bom, nesse caso, como fica a família? Porque a gente pressupõe que a família dê uma orientação a esse jovem,
E como que ficam esses valores? Os valores familiares, Giovana, eles estão um pouco invertidos, né? Nós temos uma sociedade hoje em que quem está dando as diretrizes da família, me parece que são os jovens. Parece que os pais estão muito mais obedecendo aos jovens do que os jovens obedecendo aos pais. Eu tenho visto assim na minha prática clínica que muitas vezes a família define um programa de lazer para o final de semana, para uma tarde, uma noite, e muitas vezes o jovem diz que não vai participar desse programa, dessa atividade, e decide por um outro programa, contrariando totalmente aquela programação da família, né? E a família simplesmente obedece. Então nós estamos vivendo uma sociedade em que talvez, né, por se preocupar muito com o ter, se esquece muitas vezes do ser, né? E esquece ou inverte os papéis de quem deve direcionar a educação, a formação dos valores dos filhos. Eu digo isso não é culpando os pais, não, porque eu vejo que a provisão do lar, que antigamente era realizada principalmente pelo homem, hoje exige a força de trabalho da mulher. Então, a saída da mulher de dentro de casa, na condição de organizadora, de educadora dentro do lar, isso acabou se perdendo um pouco devido à necessidade da mulher mergulhar na força de trabalho para suprir as necessidades do lar, que muitas vezes são necessidades artificiais, né? Então nós vemos, por exemplo, que os pais às vezes se esfalfam de tanto trabalhar para dar coisas aos filhos que muitas vezes acaba até prejudicando a educação dessas crianças. Por exemplo, a multiplicidade de parafernálias eletrônicas que esses jovens ficam conectados o tempo inteiro. Não desmerecendo ou não negando a importância de todo esse equipamento tecnológico que nós usamos hoje em dia. Mas isso precisa ser muito dosado, né? E dosado a partir da idade das crianças e de conforme elas vão crescendo, disponibilizando, oferecendo conforme elas vão crescendo. Certo. Né? Bom, Heloísa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da idade no nosso próximo bloco. Ok. Voltamos já já.